Olá, oitavo ano, professora Sandra de matemática. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula de matemática? Vamos continuar falando de geometria. O nosso conteúdo é polígonos, unidade 6, capítulo 3, da apostila 2, páginas 137 até 147. Então, vamos falar um pouquinho dos polígonos. Então, vamos começar falando de linhas poligonais. O que é uma poligonal? O que são linhas poligonais? Então, vamos começar no segundo exemplo. Linhas poligonais abertas não simples. Por que são abertas? Toda vez que você tem uma linha poligonal que você consegue definir, observar quem são as suas extremidades, ó, se eu for passando o mouse, eu consigo definir as extremidades, onde ela começa e onde ela termina. Então, uma linha poligonal aberta. E por que não simples? Não simples porque elas são entrelaçadas, elas se cruzam aqui, ó. Então, existem poligonais com lados não consecutivos que se cortam em pontos que não são vértices. Essas poligonais são denominadas entrelaçadas. A gente pode falar também de não simples. Então, esses dois exemplos, esses dois desenhos, nós temos linhas poligonais abertas, porque eu consigo definir as extremidades, e não simples porque elas se cruzam, ó, entrelaçadas. O mesmo caso da última. O último desenho e os dois últimos são linhas poligonais, só que agora a diferença é que no segundo caso eram abertas. Agora são linhas poligonais fechadas. Eu não consigo mais definir as extremidades. Fechadas, não simples. Por quê? São entrelaçadas. Esses dois tipos não nos interessam agora, porque esses dois tipos não formam polígonos. São linhas poligonais entrelaçadas, não formam um polígono. Já o primeiro caso, linhas poligonais abertas simples. Ah, são abertas? Sim. Ah, já entendi que a professora disse que eu consigo verificar as extremidades. Eu consigo verificar as extremidades aqui? Sim. Aonde começa e aonde termina? Pode começar e terminar aqui? Sim. Então, ela é aberta. E por que ela é simples? Porque eles não têm os segmentos aqui, ó, que se cruzam. Então, ela é aberta, simples. Linha poligonal aberta, simples. Essa linha poligonal aberta simples forma um polígono? Não. Nós vamos chamar só de... As poligonais abertas são denominadas apenas poligonais. Então, nós temos as entrelaçadas, as poligonais e o terceiro caso, que é o que nos interessa, onde nós temos uma linha poligonal fechada simples. Dois exemplos, linhas poligonais fechadas simples. São fechadas porque eu não consigo determinar, nem observar as extremidades, e simples porque não tenho nenhum segmento que se cruza. E é esse caso aqui que nos interessa, porque são as linhas poligonais fechadas simples que vão dar origem, formar um polígono. Então, nós vamos chamar de polígonos. Então, nós temos as entrelaçadas, que podem ser abertas ou fechadas, e temos as simples, que são abertas ou fechadas. A simples aberta não forma um polígono. Quem vai formar um polígono? As linhas poligonais fechadas simples. Então, vamos lá ver os polígonos. O que é um polígono? Os polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, formadas por linhas poligonais, as quais, por sua vez, consistem em segmentos de retas que não se cruzam. Então, eu terminei de falar. Linhas poligonais fechadas simples. Então, vamos lá. Eles podem ser polígonos convexos e côncavos. Um polígono convexo, ele tem todos os ângulos internos com medidas menores que 180 graus. Observe o primeiro desenho. Eu tenho aqui ângulo de 90, um ângulo menor que 180, menor que 180, menor que 180. Todos os ângulos internos dessa figura são menores que 180 graus. Então, nós temos aqui um polígono convexo. Assim, e os polígonos côncavos? Ah, os polígonos côncavos, eles têm pelo menos um ângulo maior que 180. Pelo menos um ângulo maior que 180. Observe, nos polígonos convexos, todos os ângulos internos são menores que 180. Já no polígono côncavo, pelo menos um
será maior que 180 graus. Observe a figura, ó, menor que 180, menor que 180, menor que 180. Aí quando nós chegamos aqui, eu tenho um ângulo, ó, maior que 180 graus. Esse ângulo maior que 180 graus é que vai fazer esse polígono aqui ser um polígono côncavo. Exatamente nesse local eu tenho a concavidade. Outro detalhe, observe na primeira figura, eu coloquei o ponto A e o ponto B. Estão na região interna desse polígono? Sim. Aí eu tracei um segmento de reta que vai de A a B. O que aconteceu? Esse segmento, ele permaneceu totalmente dentro, na região interna do polígono. A gente chama isso de região convexa. Já no segundo desenho, eu peguei um ponto C e um ponto D na região interna do polígono e tracei um segmento de reta. Esse segmento ficou todo contido na região interna do polígono? Não. Essa parte toda aqui, ó, ficou na região externa. Então, essa região é a que nós vamos chamar o quê? De região côncava. Então, por isso ele é um polígono côncavo. Mas é bem mais fácil observar através dos ângulos. Sim, que quando eu tenho todos os ângulos internos menores que 180 graus, o polígono é convexo. Se eu tenho pelo menos um ângulo maior que 180 graus, é côncavo. Mas eu posso observar pela região? Se a região interna é convexa, ele é um polígono convexo. Se a região interna é côncava, ele é um polígono côncavo. Posso observar assim também? Posso. Ainda tem mais uma dica. Vamos seguir o slide que eu vou dar mais uma dica para vocês com relação a isso. Então, vou deixar uma dica para vocês observarem de forma rápida quando um polígono é côncavo ou convexo, pelo prolongamento de seus lados. Então, vamos começar prolongando ali. Vou prolongar o lado DE, vou prolongar o AB, vou prolongar o AF, prolongar o BC, fazer o prolongamento do lado CD. Prolonguei todos os lados. Em algum momento, algum prolongamento desse teve interseção com a região interna do polígono? Cortou a região interna do polígono? Não. Então, observe. Se isso acontece, nós vamos chamar de convexo. Nenhum prolongamento dos lados cortou a região interna do polígono. Então, ele é um polígono convexo. Agora, olha o segundo caso. Vou prolongar o lado BC e vou prolongar o lado DC. O que aconteceu? Já posso observar. Estes prolongamentos cortaram a região interna. Teve uma interseção com a região interna do polígono. Quando isso acontece, é um polígono côncavo. Aí eu coloquei aqui a dica. Um polígono é convexo quando o prolongamento de qualquer um dos seus lados não intersecta outro lado. Quando ocorre a interseção, temos um polígono côncavo. Observem que ele vai, olha, cortar um outro lado. Quando eu faço o prolongamento desse lado BC, ele vai cortar o lado AE. E quando eu faço o prolongamento de CD, que seria só até aqui, ele vai cortar também o lado AE. Ele vai acontecer uma interseção com outro lado do polígono. Além de passar pela região o quê? Interna. Aqui isso já não acontece. Então, quando não tem interseção com a região interna, convexo. Quando eu tenho uma interseção com a região interna em outro lado do polígono, côncavo. Bem tranquilo. Polígono regular e polígono irregular. Isso é bem fácil, bem tranquilo mesmo. Um polígono convexo é chamado regular quando tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma abertura. Caso contrário, se isso não acontecer, nós vamos chamar de polígono irregular. Então, observem a primeira figura. Nós temos aí todos os lados, segmentos aí cor-de-rosa, todos os lados com a mesma o quê? Medida. E todos os ângulos com a mesma abertura. Então, nós temos um polígono regular. Já no segundo desenho, essa figura lilás, se eu já observo aí esse lado azul e esse lado rosa, medidas diferentes. Então, se eu já tenho lados com medidas diferentes, nós temos um polígono irregular. Então, automaticamente, os ângulos também têm aberturas diferentes. Então, um polígono irregular, bem fácil. E nós podemos representar estas medidas sem números, apenas colocando símbolos. Aqui, uma linha,
uma linha quer dizer que é o quê? Todos os lados têm a mesma medida. Ó, uma linha, uma linha, uma linha. O mesmo caso desse quadrado. Ah, duas linhas, duas linhas, duas linhas, duas linhas. O que quer dizer isso? Todos os lados com a mesma medida. E o quadrado tem todos os ângulos com a mesma abertura. Então, são polígonos regulares. Então, nós podemos colocar aí para representar essas medidas uma linha, duas linhas, três linhas. Bem fácil, bem tranquilo, né? Elementos de um polígono. Então, o polígono ele tem cada pontinho desse aí, a gente vai chamar de vértice, né? Vocês já conhecem isso. Cada linha, né? Cada segmento de reta que liga um vértice ao outro, nós vamos chamar de lado. Segmentos de retas que ligam vértices não consecutivos, nós vamos chamar de diagonal. E temos também ângulo interno e ângulo o quê? Externo. Então, eles têm vértices, lados, diagonais, ângulos internos e ângulos externos. São os elementos de um polígono. Começando com os vértices, segmentos de retas formando os lados, segmentos de retas formando diagonais, ângulos internos e ângulos externos. Aí eu coloquei um exemplo para a gente poder achar, determinar, né, quem são os vértices, os lados, os ângulos e as diagonais. Nessa figura aqui, o que nós temos? Quem são os vértices? Vértices sempre com letra maiúscula, porque são pontos. Então, nós temos A, B, C, D, E e F, os vértices. Quem são os lados? Aí são segmentos de reta. Segmento, o que nós temos aqui? AB, BC, CD, DE, EF e AF, ou FA, tá? A ordem não importa. Ângulos internos, letra minúscula, posso chamar aqui com esse símbolozinho ali de ângulo, né? Então, nós temos ângulo interno A, o B, o C, o D, o E e o F. Cada vértice tem seu ângulo interno. E cada vértice vai ter seu ângulo o quê? Externo. Lembrando que se a gente juntar o interno mais o externo aqui do mesmo vértice, vai dar meia volta, ó, 180 graus. Isso vai cair no exercício. Que se a gente somar um ângulo interno mais o ângulo externo do mesmo vértice, essa soma vai ser sempre igual a 180 graus, tá? Quem são os ângulos externos? Colocamos aí G, H, I, J, K e L. E diagonais? Olha, a gente vai aprender a calcular o número de diagonais daqui a pouquinho. Então, para eu não colocar todas elas, eu coloquei só algumas indicações, indiquei algumas. FC, ó, onde está FC? FC, essa diagonal aqui. AD já está até traçado, ó. BE. Então, eu tenho várias diagonais aqui. Daqui a pouquinho nós vamos aprender uma fórmula para determinar o número total de diagonais. Eu até coloquei aqui, ó, reticências, porque eu não coloquei todas, coloquei só algumas, tá? Vamos continuar que daqui a pouquinho a gente vai ver como determinar o número de diagonais de um polígono. Então, além de seus elementos, os polígonos, eles têm nomes. E os nomes são de acordo com seus lados. Então, exemplo, ó, 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. Aí eu fui colocando aqui, ó, até 20 lados e cosado. Professora, tem outros nomes? Sim, tem 25 lados, 30 lados, 40 lados, até 100 lados. Será que tem nome para 100 lados? Então, eu coloquei até aqui uma sugestão, pesquisar na internet, se vocês quiserem conhecer os outros nomes. A gente vai estudar até 20 nos exercícios. E é importante saber esses nomes? Sim, porque eu posso colocar lá qual o número de diagonais de um octógono. Você tem que saber o número de lados de um octógono. Então, você tem que saber, um octógono, ele tem 8 lados, entenderam? Então, até 20, é bom vocês irem se acostumando, dando uma olhadinha nesses nomes e se acostumando com eles, tá? Para a gente fazer os exercícios. Então, vamos falar de perímetro e de diagonais dos polígonos. O que é o perímetro? Para encontrar o perímetro de um polígono, basta somar todos os seus lados. Ou seja, vocês já viram isso, perímetro é a soma das medidas de todos os lados da figura. Se ele for regular, fica até mais fácil, você pode fazer pela multiplicação, porque todos os lados
Com a mesma medida, você pode multiplicar a quantidade de vezes que ele apareceu. Mas no nosso exemplo, nós temos um polígono irregular. Irregular, o que eu vou ter que fazer? A soma de todos esses lados, de todas essas medidas. Eu tenho aqui 5,5, mais 3,5, mais 3 e mais 4,5. Tudo em centímetro. Então, minha resposta também tem que estar em centímetro. Então, foi somando aqui, 3,5, mais 3, mais 4,5, mais 5,5, 16,5, ou 16,5 centímetros. Então, nossa resposta é sempre atenção para a unidade, tá bom? E com relação às diagonais? Vamos usar essa fórmula. Diagonal quer dizer D, né? Vamos chamar de diagonal a letrinha D. Então, o número de diagonais é igual. N é o número de lados da figura, de lados do polígono. Então, você sempre vai fazer, diagonal é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3, isso tudo dividido por 2. Bem simples. Então, o que você vai precisar saber? O número de lados da figura, para você determinar o número de diagonais. Então, vamos fazer um exemplo para a gente observar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu coloquei 2 diagonais, mas ele tem mais diagonais? Tem, mas eu coloquei 2. Então, vamos fazer o cálculo. Qual o número de diagonais de um octógono? Lembra que eu falei octógono? Octógono tem 8 lados. Octógono tem 8 lados. Lembra da luta do UFC, que é um octógono? Exatamente, ali 8 lados. Então, ele é um polígono que tem 8 lados. E eu quero saber quantas diagonais tem esse polígono. Então, eu vou usar essa fórmula. Então, eu vou começar lá. Eu já sei que esse N aqui vai ter que valer quanto? 8, que é o número de lados. Então, eu vou substituir 8 vezes quem? 8 de novo, que é o número de lados, menos 3, dividido por 2. Bem fácil, então vamos ver. Então eu vou pegar aqui, vou substituir esse N aqui por 8, porque o número de lados de um octógono é 8. Então, vai ficar 8 vezes 8 menos 3, dividido por 2. O que eu vou resolver primeiro? Os parênteses, aqui, a operação do parênteses. Então, 8 menos 3, 5. 5 vezes quem que está aqui fora? 8. 5 vezes 8 não é 40? Dividido por 2, 20. Então, um octógono, ele tem 20 diagonais. Bem fácil, bem simples. Então, sempre pedir o número de diagonais, você vai usar essa fórmula. E o que você vai precisar saber? O número de lados do polígono que você está trabalhando. No nosso caso, o octógono. O octógono tem 8 lados, então nós substituímos ali na fórmula o N por 8 e fizemos a continha. Lembrando sempre que primeiro eu vou resolver os parênteses, né? Depois a multiplicação e depois a divisão. Bem fácil, bem tranquilo. E para finalizar, transformações geométricas. A gente já ouviu falar sobre isso, translação, reflexão e rotação. O que é a translação? Obtemos uma figura igual à original em outra região do plano. Então, é como se você pegasse essa aqui, essa figura, eu vou ter a mesma figura numa outra região do plano. É como se eu fizesse um espelho dela. Sim? A reflexão gera uma figura semelhante à original, mas invertida em relação ao eixo de reflexão. Observe, inverteu. Essa figura aqui está invertida. Então, na reflexão, nós temos a figura invertida. Aqui nós temos a mesma figura numa outra região do plano. Aqui nós temos a figura invertida. E com relação à rotação, é como se a gente girasse. Obtemos uma figura com as mesmas dimensões da original, rotacionada em um ângulo em relação à outra. Então, é como se a gente girasse só a figura. Imagina assim, você pegou a figura e virou para a esquerda ali, ou para a direita. Fez uma rotação. A reflexão é como se você botasse mesmo o espelho, uma parte simétrica. E a translação é como se jogasse ela para uma outra região do plano, mas com as mesmas dimensões. Bem tranquilo isso. É só para o conhecimento mesmo, para vocês observarem, porque pode acontecer de ter que fazer isso com as figuras. Mas nada difícil, bem tranquilo. Então, eu finalizo aí a nossa aula, deixei aí algumas páginas para vocês fazerem, são bem fáceis esses exercícios,
falando lá dos elementos dos polígonos, perímetro, diagonais, cada exercício bem tranquilo mesmo. E a gente se vê lá no nosso encontro no Zoom. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem aí para me perguntar lá, tudo bem? Beijos, fiquem com Deus, Oitavo ano.